Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente aqui, retornando às nossas aulas, buscando as resoluções das questões da prova de 2018, 2012, cobradas para o concurso de delegado da Polícia Federal. A questão 18, aqui a numeração foi feita por mim aqui, certo? Não é a mesma que segue a prova do CESP e o UNB, né? A numeração provavelmente é outra. Preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. Aqui é letra fria da lei também. O RDD é aquele famoso solitária que é aplicado para aqueles presos de alto grau de periculosidade, que cometem subversão à ordem pública dentro do presídio, cometem motim, rebeliões, né? E aí, efetivamente, aplica-se o regime disciplinar diferenciado. E aí a questão diz: o preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. A própria lei de execução penal prevê que o preso provisório também está sujeito à RDD, perfeito? Que é a famosa solitária. Então é evidente que essa questão não precisava nem muito tirocínio jurídico, dá-se a entender, porque o RDD, como é um regime disciplinar diferenciado, o que acontece? É para aquelas pessoas que estão cumprindo pena, seja ela de caráter definitivo ou provisória, que acarretam a subversão à ordem, como nós vimos, por exemplo, ou participam de integração, integram uma organização criminosa, outro exemplo da legislação. Então é evidente que eles têm que submeter-se a um regime diferenciado, uma solitária. Existiam aquelas regulamentações, banho de sol 2 horas por dia no máximo, visitas limitadas, né? Então é evidente que não é só o preso definitivo que deve receber essa espécie de sanção administrativa. O preso provisório também, se ele provocar motim, rebeliões, né? Ou transgredir as regras, né? do presídio de forma contumaz, ele tem que sofrer a RDD também. E o próprio artigo 52 da LEP já deixa claro, né? A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasionar a subversão da ordem e disciplina, sujeita o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado, tá? Então, ele vai sofrer a RDD, tanto o preso provisório como o preso definitivo. Então, também não é uma questão que envolve muito debate, né? Ou divergência. Questão 19. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. Isso aqui também é questões, já existe súmula a respeito, a súmula vinculante número 56, certo? Nós já vamos voltar, mas eu só quero fazer um adendo aqui para os senhores. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Repare o seguinte, só quero para... Não tem nada a ver com a questão, mas que os senhores fiquem claros quando forem estudar a execução de pena. O regime semiaberto tem 3 tipos de regime: o regime aberto, o semiaberto e o fechado. O regime aberto é quando o sujeito pega uma pena até 4 anos. Acima de 4 a 8 é o semiaberto. Acima de 8 é o fechado. Portanto, 8 anos, em tese, é regime semiaberto, tá? Não vamos esquecer disso. Muita gente pensa que 8 anos é o fechado. 8 anos é o semiaberto. Mas por que eu estou levando isso para os senhores? Porque isso é importante, porque também um dos fatores para a fixação do regime é a quantidade da pena, senhores. O Código Penal expressamente prevê. Mas não é o único fator. Existe também a questão da reincidência. Os senhores vão ver, com exceção da súmula, que existe do STJ, que admite que até 4 anos, se ele for primário e tudo, ele pode pegar o semiaberto, mas pelo Código Penal, o reincidente sempre começa no regime fechado. Claro, apenado com reclusão, né? Evidente, que a detenção nunca é regime fechado, nunca inicia-se no regime fechado. Então, o que eu quero dizer? O reincidente, de regra, é regime fechado. E também não é só a reincidência que o juiz deve analisar para aplicar o regime.
ele também deve verificar as circunstâncias do artigo 59. Então veja que o 59 ele não é utilizado apenas para aplicação da pena. Para fixação do regime também o juiz deve observar. E isso está no Código Penal. Os senhores compulsem ali o artigo 32, 33, 34 da hora dos regimes, os senhores vão ver que, de regra, o quantitativo de pena é o fixador do regime. Mas não é o único. Portanto, por exemplo, se eu peguei 5 anos de reclusão, só para os senhores terem uma base, e eu sou reincidente, o juiz vai me dar fechado. Então veja que não é só o quantitativo de pena que eu posso analisar. Tá bom? Então é só para dar um alerta. Nesse caso ele considerou a pena até 7 anos e meio, deu regime semiaberto. Tudo bem, só quis dar uma aula de coisa. Na cidade, então, ele está dizendo que só tinha o regime, não tinha mais vaga para o regime semiaberto. Todavia, na cidade se encontra só estabelecimento prisional para execução da pena em regime fechado. Na verdade, não é vaga, não tinha, só tinha o regime fechado. Que se cumpre aonde? Em órgão de segurança máxima ou média, que o diz o Código Penal. O regime fechado é nesses órgãos. Por exemplo, penitenciária, onde a vigilância é constante 24 horas por dia. O semiaberto, já adiantando, é de regra em colônia penal agrícola ou industrial, ou estabelecimento similar. E o aberto é em casa de albergado, ou estabelecimento similar também. Então, por exemplo, tem muitos locais que não tem casa de albergado. E quando o sujeito está no regime aberto, aonde é que ele vai cumprir? Ele não pode, e aí vem a resposta. Jamais o sujeito pode cumprir pena num regime mais gravoso do que aquele estipulado na sentença. Jamais. Vocês sabem que o regime é estipulado no momento da sentença. Isso está no artigo 59, inciso 3. Que o juiz, quando vai aplicar a pena, além dele fazer a pena base, aplicar agravante e atenuante e fixar a pena definitiva, ele vai também fixar o regime prisional. E ali sim ele vai ver se é o fechado, o semiaberto e o aberto, analisando aqueles 3 vetores que eu disse para os senhores: quantidade de pena, reincidência e artigo 59. Tá certo? Então, o juiz, quando fixar um regime, na hora de cumprir a sanção, na hora de cumprir a pena, ele vai ter que cumprir a pena no regime em que foi fixada a condenação. Ele não pode ir para um regime mais gravoso. Ah, professor, mas se não tiver o regime o regime que ele queria, como é o caso aqui, aí adota-se a súmula vinculante 56, que a grosso modo diz o seguinte, que ele vai cumprir aonde? Ele vai cumprir ou em regime aberto, no caso ele é no regime semiaberto, ele vai para o aberto, que é mais favorável a ele. Mas não que ele houve progressão por saltos. Não vamos falar progressão por saltos, que a gente viu uma questão que não admite. Ele vai ficar no aberto até surgir vaga no semiaberto. Se não surgir, paciência. Mas não foi uma progressão por saltos, não foi lá do fechado para o aberto. Ele teria que pegar o semiaberto. Estou falando aqui a questão da progressão por salto. Mas em relação à própria questão, eu quero dizer para o senhor o seguinte, ele não pode ficar num regime mais gravoso do que aquele dado na sentença. E aí vai seguir o quê? Deve observar os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320. Essa é a súmula vinculante. Ó. A falta de estabelecimento penal adequada, que era o caso do exercício, não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar nessa hipótese o parâmetro fixado na lei. Esse aqui foi considerado quando ele já estava para progressão de regime. Tá? Ele estava aqui, essa súmula, repare, ó. Não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso, ou seja, ele já estava segregado. Ele estava no regime fechado. Aí era hora de progredir. Ele não pode ficar no fechado só porque não tem estabelecimento ou não tem vaga. Ele tem que ir seguindo as hipóteses do recurso extraordinário. Que lá prevê o quê? Se ele estiver no semiaberto, ir para o aberto ou ir para domiciliar com tornozeleira eletrônica. É uma das possibilidades. Mas o objeto, o cerne da questão aqui é simplesmente saber o seguinte: ele não pode cumprir pena num regime mais gravoso do que o submetido na sentença e também no caso de progressão, se não existir vaga no regime mais benéfico para ele, ele vai ter que ficar
na prisão domiciliar, se for o caso. Tá certo? Jamais vai poder permanecer no regime mais gravoso. Tá claro? Súmula vinculante número 56 resolve a nossa questão do Diogo. O juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado? Não. Se ele recebeu no semiaberto, não tem no semiaberto, vai para o aberto, não tem para o aberto, vai para a prisão domiciliar, usa a tornozeleira eletrônica, mas não vai deixar ele no regime mais gravoso. Prosseguindo. Eventual ato do delegado da Polícia Federal de impedir advogado de assistir seu cliente em interrogatório configuraria crime de abuso de autoridade. Essa questão aqui, quando ela caiu em 2018, estava em vigor a Lei 4898, tá? De 65, que já previa essa situação como abuso de autoridade. A lei atual, deixa eu arrumar aqui, a lei atual do abuso de autoridade, que eu falei para os senhores tomarem atenção, né? E tentarem dar uma leitura mais acurada nela, na época da prova, para a prova. Então a lei 4898, no artigo 3º, ela já dizia, constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias assegurados ao exercício profissional. Ao exercício profissional. E a lei 8.906, que é o Estatuto dos Advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõe no artigo 7º, inciso 21, que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta, do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões requisitos e tal. Então, a Lei 4898 já prevê que abuso de autoridade atentar com qualquer dos direitos assegurados ao exercício profissional. E um dos direitos está aqui, de acompanhar seu cliente no interrogatório. O mesmo redação, né, ou pelo menos no sentido semântico, está previsto no artigo 20. Impedir, sem justa causa, entrevista pessoal reservada ao preso com seu advogado, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal reservadamente com seu advogado, o defensor por prazo razoável, antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso do interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Então, também é assegurado o advogado acompanhar o preso no seu interrogatório. Tá certo? Não pode ficar conversando, mas pode acompanhar. Tá certo? Então, respondendo à questão, eventual ato de delegado da polícia de impedir o advogado de assistir seu cliente em interrogatório configuraria crime de abuso de autoridade? Resposta certa. Configuraria, seja pela lei antiga, 4898, seja pela lei atual, que nós acabamos de ver, a lei 13869 de 2019. Questão 21, questão da lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, 10.826 de 2003, questão tranquila também. O registro de arma de fogo na Polícia Federal, mesmo após prévia autorização do SINARME, não assegura ao seu proprietário o direito de portá-la. Evidente que o registro do certificado de propriedade só dá o direito para o seu possuidor utilizar a arma em sua residência ou em local de trabalho, desde que ele seja o administrador, o empresário da empresa. Tá certo? E aí ele tem a posse da arma. Posse. Não porte, senhores. Então uma coisa é a posse, que você adquire quando obtém o registro da arma, que é o registro certificado de propriedade da arma. Então eu tendo um registro da arma, eu tenho autorização para usar a minha arma dentro da minha residência ou no meu local de trabalho, desde que eu seja proprietário ou empresário ou administrador da minha empresa, naquele local de trabalho. Qualquer transporte que eu faça da arma, eu preciso ter uma autorização da Polícia Federal, que é a guia de transporte, o guia de trânsito, tá bom? Eu não posso transportar uma arma, porque daí você fala, mas como é que eu vou levar essa arma para lá? Nesse período eu não vou portar? Sim, aí você tem que pedir uma autorização. Se alguém te parar na rua, você vai apresentar a guia de trânsito, ok?
Então leiam bem os artigos da Lei 10.826, principalmente o artigo 12, que fala da posse de arma de fogo, o artigo 14, que fala do porte de arma de fogo de uso permitido, o artigo 12 é posse de uso permitido, e o artigo 16, que pune a posse e o porte de arma de uso restrito. Tá? Então leiam bem esses artigos, que volta e meia, e principalmente concurso da Polícia Federal, o Sebrasp costuma pedir, tá certo? Então o senhor já sabe, e tá só para esclarecer também, os senhores sabem que hoje quem expede, quem autoriza o registro de arma e quem autoriza o porte de arma é apenas a Polícia Federal, tá certo? Aqui eu trago para os senhores. Aqui eu trago o artigo 5º da Lei 10.826, né? Aquilo que eu falei, tem validade nacional, autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência ou domicílio, ou dependência dessas, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Tá? Isso aqui está no artigo 5º da Lei 10.826. Não está escrito aqui, mas os senhores tomem nota aí. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedida de autorização do SINARME. O SINARME é o Sistema Nacional de Armas da própria Polícia Federal. Questão 22. Segundo o entendimento do STF, a configuração do crime de evasão de divisas pressupõe a saída física da moeda nacional ou estrangeira do território nacional, sem o conhecimento da Receita Federal do Brasil ou do Banco Central do Brasil. Aqui também é uma questão já pacificada do STF. O crime de evasão de divisas, senhores, é crime contra o sistema financeiro nacional. Ele está previsto no artigo 22, parágrafo único. Então tem que ater-se ao menos ao enunciado deles, que fala: incorre na mesma pena quem a qualquer título promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósito não declarado. Então o STF hoje diz que não há necessidade de a moeda física, tá? Não tem o porquê da física. Muitas vezes ocorre o crime de evasão de divisas, só para os senhores entenderem. Hoje, até alguns julgados admitem a evasão de divisas no caso do Bitcoin. Ainda há um celeuma, porque é uma matéria ainda não é regulamentada pelo Banco Central, né? A transferência de Bitcoin, as criptomoedas que eles falam, mas seria uma forma de encaminhar remessa de recursos para o exterior. Então há alguns dizendo que não se trata de divisas, portanto não seria evasão de divisas, outros já entendem que é assim a partir do momento em que o indivíduo lá retira aquele Bitcoin em dólar, por exemplo. Então ele está fazendo a operação de câmbio também não autorizada. Tá? Então um outro exemplo que ocorre, muitas prisões foram feitas, inclusive até no mensalão, é aquela remessa de recursos via dólar cabo. Não sei se os senhores sabem dessa expressão, mas é o quê? É quando você pega um operador financeiro no Brasil, recebe, quer mandar um recurso lá para o paraíso fiscal, para Ilhas Caimãs, e dá o recurso para o doleiro aqui, e ele pega, autoriza uma empresa dele, uma franchise dele lá, uma casa, uma empresa dele lá, a entregar o dinheiro para a pessoa interessada lá no local onde ela marcou com ele. Então veja, não houve a remessa física. Isso aí foi via cabo. Não houve nada. Simplesmente você entregou o recurso para o doleiro aqui e ele autorizou, né, uma offshore a entregar o dinheiro para o empresário ou para o infrator, né? Que geralmente o que comete evasão de divisas ou até mesmo, geralmente a evasão está incluída aí uma lavagem de dinheiro. Aqui uma questão tranquila de drogas, da lei de drogas. Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para consumo próprio ficará sujeito às mesmas penas imputadas àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes e amigos, ainda que gratuitamente. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Os senhores têm que conhecer, é uma questão meio... né, que de leitura de tipificação
penal da lei de drogas. O primeira parte, ele está querendo falar do uso de drogas, né? Até era para mostrar para os senhores aqui uma orientação. Então aqui eu trago o artigo 28, que é o de uso, e o artigo 33, tráfico, e o parágrafo 3º, que é quando oferece droga e sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos a consumir. Então repare que a questão fala, aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para consumo próprio ficará sujeito às mesmas penas aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes e amigos. Então nós vimos que não. Aqui você já verifica que o artigo 28, que é o do portar para uso, ele está suscetível às penas advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programas curso educativo. Já aquele que oferece eventualmente sem objetivo de lucro, que está no 33 parágrafo 3º, tem uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então a resposta ali é errada, porque não estão sujeitos às mesmas penas. Aqui eu só vou fazer uma observaçãozinha em relação ao artigo 28. Primeiro, ela não é uma medida descriminalizante, já disse para os senhores. Descriminalizar é deixar de ser criminosa. Ela é uma medida despenalizante, porque ela não prevê a pena privativa de liberdade. Então, se os senhores falarem, não é crime portar drogas para uso, é crime sim. É crime. Inclusive, há julgados que, uma vez condenado pelo artigo 28, se você cometer novo crime, você pode ser considerado como reincidente. Tá? Então, é criminoso sim. Uma coisa que deve ser entendida também, apenas a título de conhecimento, o que não é crime, senhores, é usar a droga. Usar a droga não é crime. Veja que o tipo penal, ele fala adquire, guarda, tiver em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal. Ou seja, você está trazendo consigo a droga. Por isso você chegou, bateu, deu a batida, você está lá com um pouquinho de droga ali. Isso é artigo 28. Agora, se a polícia chegar no local e você acabou de fumar o entorpecente, podemos dizer assim, alguns até falam tráfico de entorpecente, ou a lei de entorpecente, isso aí não é mais, isso aí é a lei já ultrapassada. Era aquela lei de 1976, que era entorpecente, porque a maconha era a droga da época. Hoje em dia não é entorpecente, porque tem várias drogas hoje que não acarretam entorpecimento. Pelo contrário, acarreta euforia e demais. Então hoje o nome da lei, tecnicamente, é tráfico de drogas, lei de drogas. Tá? Mas o que eu estava falando é o seguinte, usar droga não é crime. Então se o policial chegar na hora e você acabou de fumar e não tem nada com você, portanto, é um indiferente penal. Tá certo? Porque usar drogas, eu falo isso porque já caiu questão de dizer que deixaram droga estendida numa mesa, chegou determinada pessoa e cheirou a droga, cheirou a cocaína. Nesse caso ele deve ser preso? Não, porque ele não portou com ele. Simplesmente se aspirou, cheirou a droga. O fato é atípico. A lei pune você portar droga para si. E alguns, que daí não defendem o princípio da autoridade, é um dano para a saúde pública. Porque você portando para si, você pode oferecer para outra pessoa. E aí vai acarretar não um dano individual, mas um dano para terceiro. Tá certo? Então aqui eu só quis fazer essa adendo para os senhores saberem. Então, que a resposta da questão é que não estão sujeitos às mesmas penas, mas sabendo bem que o artigo 28, ele é crime, só não tem uma pena privativa de liberdade. E o tipo penal é portar, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal. Então ele tem que estar portando a droga, ou transportando, ou adquirindo. Agora, se ele já consumiu a droga, evidente que é um indiferente penal. Questão 24. Em viagem pela Europa, Ronaldo, primário de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa, adquiriu 15 cápsulas do entorpecente LSD, com o objetivo de obter lucro, capaz de custear as despesas com a viagem. De volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando tentava vender a droga. Nessa situação, caso seja condenado pelo crime tráfico de entorpecente, Ronaldo poderá obter a redução da pena de 1/6 a 2/3. Olha aqui de novo aquela questão
do artigo 33, parágrafo 4º, que eu disse para os senhores do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, ele não é crime hediondo, como eu falei, e ele está previsto no artigo 33, parágrafo 4º. Repara aqui que o examinador, ele fala LSD, como trazer cápsulas do entorpecente LSD. Eu tenho minhas dúvidas se LSD é entorpecente, né? Por isso que eu disse para os senhores, ainda hoje muitas pessoas utilizam a expressão entorpecente. Algumas drogas acarretam entorpecimento, mas não todas. Por isso que não é o termo mais técnico, hoje adotado, é lei de drogas. Tá? Então aqui, o que ele está trazendo em voga? Ele está dizendo o quê? Que ele foi condenado por tráfico de drogas, ele não participa de organização criminosa, ele é primário de bons antecedentes e não integrante de organização. Então, pergunta-se se ele deve obter o benefício do tráfico privilegiado. Aqui eu trago para vocês o tipo do tráfico privilegiado. O artigo 33, que é o tráfico, e no seu parágrafo 4º diz, nos delitos definidos do caput, no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Tá certo? Então veja só, nesse caso a resposta seria, para a análise, seria gabarito certo. Portanto, porque ele era primário, era de bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa, ao menos a questão não deu essa informação, e nem integra organização criminosa, tá certo? Esse é o chamado tráfico privilegiado, senhores. É uma causa de diminuição de pena e não é considerado hediondo. Quanto ao tráfico, eu queria só dizer para vocês o seguinte, o tráfico de drogas, ele não é considerado crime hediondo. É isso que eu quero dizer. Ele é equiparado a crime hediondo. Então tenham isso sempre em mente, porque muita gente se confunde. Crime hediondo, senhores, é apenas aqueles previstos no artigo 1º da Lei 8.072/90, senhores. Os demais crimes são equiparados, que é o TTT, é 3T. Tráfico de drogas, regulado pela Lei 11.343, de 2006. O crime de tortura, que é a Lei 9455, de 97. E o terrorismo, senhores. Essas três leis são equiparados ao tráfico de drogas. Melhor dizendo, são equiparados ao crime hediondo, tá certo? Mas não são hediondos, são só equiparados. E aí, evidente, eles vão sofrer as mesmas rigidezes do crime hediondo. Ou seja, não admite fiança, não é suscetível de anistia, graça e indulto, tá certo? Mas, quando a gente fala que não admite fiança, ou seja, inafiançável, não quer dizer, senhores, isso eu falo, eu sei que os senhores sabem, mas é sempre bom recitar, que ele não quer dizer que o sujeito não vai sair em liberdade provisória. Simplesmente é que é inafiançável, não vai sair mediante fiança. Mas se ele não tiver previsto os requisitos da prisão preventiva, o juiz pode sim conceder a liberdade provisória para ele sem fiança. Tá? Simplesmente ele está querendo dizer que é crime inafiançável, mas muita gente pensa, inafiançável, então vai ter que ficar ad eternum preso. Não. Se admitir, se ele não preencher os requisitos da prisão preventiva, não justificar, né? Porque a liberdade é a regra, a privação da liberdade é uma exceção, então deve ser muito bem analisada, é por isso que se efetivamente o juiz puder utilizar outras medidas substitutivas da prisão preventiva, ele pode usar, né? Isso foi criado, medidas substitutivas da prisão preventiva. Então a prisão é a última, prisão sem pena, lógico, a prisão condenação, a prisão com trânsito em julgado nós não vamos discutir. Mas a prisão provisória, isso sim, tem que ser usado com cautela. Tá certo? Então, o artigo 24 também não merece nenhuma mais explicação. Aqui, só para dizer, o parágrafo 4º, a pena restritiva de direito, hoje, ela existe no tráfico de drogas. Então, se cair, é vedado a aplicação de pena restritiva de direito ao crime de tráfico de drogas, não. Embora tivesse na legislação, o Supremo entendeu que se não admitir a pena restritiva de direito, vai haver ofensa ao princípio da individualização da pena. Ou seja, cada preso tem que sofrer a pena que merece.
na medida da sua culpabilidade e na medida das suas condições pessoais. Então, o preso não pode efetivamente receber, como era outrora, regime integral fechado, na lei de crime hediondo. Depois mudou regime inicial fechado. Não, não é automático. O juiz tem que fazer uma valoração de cada preso e ver efetivamente se aquela sanção, se aquele crime dele merece efetivamente um regime fechado. Não é simplesmente computadorizado. Cometeu o crime hediondo, regime fechado inicial. Né? Como está previsto na Lei 8.072, declarado inconstitucional. Então isso nós sempre temos que analisar. Então aqui hoje é vedada a conversão de pena restritiva? Não. O sujeito pode receber PRD, claro, desde que preencha os requisitos da PRD. Sem violência ou grave ameaça à pessoa, crime até 4 anos, não ser reincidente em crime doloso. Então, claro, tem que haver os requisitos da pena restritiva de direito. Mas ele pode obter? Sim. Então, se eu pegar uma condenação, o sujeito foi condenado por tráfico de drogas, pelo tráfico privilegiado, pegou 2 anos de pena privativa de liberdade, o juiz pode conceder PRD? Pode. Preenche os requisitos da PRD, do Código Penal, perfeitamente cabível a pena restritiva de direito.